Olá pessoal, como vão? Bom, como falamos no último vídeo, esse novo vídeo vem para a gente discutir um pouquinho sobre a legalidade da Resolução 286 e sobre, sobre as possíveis alterações futuras e também sobre os questionamentos que essa resolução provavelmente vai ter judicialmente, tanto da sua legalidade como quanto a sua aplicabilidade real, ok? Então, assim, analisando a resolução, a gente vê as considerações iniciais trazendo fundamentos legais bastante substanciais sobre a capacidade e a legalidade do Conselho Federal de Odontologia estabelecer, reconhecer, né, uma nova especialidade e estabelecer os critérios para o início da sua vigência, né? Quem poderá ter essa especialidade, o registro nela e etc. E acho que o Conselho Federal de Odontologia foi muito preciso na sua fundamentação. O entendimento aqui do escritório é que, caso tenha algum questionamento judicial dessa resolução quanto à sua legalidade, não vejo grandes possibilidades dessa resolução ser derrubada, em virtude disso. No entanto, a gente tem que falar também sobre a grande possibilidade das associações médicas virem a questionar a possibilidade de aplicação dessa resolução na realidade. Isto é, buscando que os cirurgiões dentistas não sejam possibilitados de realizar os procedimentos de cirurgia plástica facial, orofacial, em seus pacientes. Claramente não para proteger a sociedade, e sim para manter o status quo de reserva de mercado que hoje a medicina detém sobre esses procedimentos, que todos sabem trazem grande lucro, trazem valores bastante substanciais para o profissional que as realiza, né? Então, assim, o que a gente vê, tanto das considerações iniciais também trazidas pela própria resolução, quanto pelo conteúdo da própria resolução, também entendo que o Conselho Federal foi muito assertivo nas suas determinações. Primeiramente, ele trouxe toda a capacidade técnica que o cirurgião dentista tem de estudo e o conhecimento dessa área do corpo do paciente para realizar esse tipo de procedimento. Também foi muito criterioso em quais profissionais poderão receber o registro dessa especialidade. E aí, talvez a gente vai falar mais além, mas talvez até criteriosa demais, visando se proteger desses possíveis questionamentos vindos das associações médicas, né? Então, assim, os critérios, tanto para se realmente poder realizar os procedimentos exclusivos trazidos na resolução, que são somente cirurgiões dentistas que prestarem o curso de especialização, que terá a duração mínima de 3 anos, né? Também, a possibilidade de especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e harmonização orofacial, com pelo menos 3 anos de experiência, que podem, nos próximos 60 dias, pedir esse registro, né? Em cirurgião estético orofacial. Ou então, não tendo os 3 anos de experiência nas duas especialidades, poderá, tendo as duas especialidades, mas não tendo tempo de experiência, prestar um teste que comprove que ele tem esse conhecimento profundo e específico bastante avançado. Esse teste ainda vai ser
os critérios desse teste, todas as determinações virão futuramente numa resolução suplementar, né? Então, além disso, também as exigências quanto ao local e as exigências mínimas para a realização desses procedimentos, né? Também bastante criterioso, né, nas exigências que são feitas ali, para que o profissional não seja bastante qualificado, mas o local onde se realiza o procedimento não tenha ali as condições necessárias para a segurança do paciente e do próprio profissional também, né? Então, bastante criteriosa a resolução do Conselho Federal de Odontologia nesse sentido, né? Com isso, com todo esse critério, talvez até sendo criterioso demais, visando se proteger de possíveis questionamentos, o Conselho demonstra claramente para a sociedade e também para o Poder Judiciário que os profissionais que irão prestar esses procedimentos, esses tratamentos, são extremamente qualificados, tão ou até mais qualificados do que os médicos especialistas em cirurgia plástica o são, né? E que também os locais em que serão realizados esses procedimentos têm requisitos bastante criteriosos para que sejam aceitos como locais de realização dessas cirurgias, né? Então, assim, no entendimento do escritório, a briga será grande, né? Mas todo esse critério, todo esse cuidado que o Conselho Federal teve ao elaborar essa resolução traz uma grande possibilidade de essa resolução ser mantida pelo Poder Judiciário em caso, que eu entendo praticamente impossível de não acontecer, de haver questionamentos pelas associações médicas visando aí manter a reserva de mercado, né? E aí, finalmente, a gente tem que falar um pouquinho sobre possíveis alterações nessa resolução, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre uma nota técnica e ofício enviado, né, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, em que eles pedem a alteração dessa resolução, pedindo ou a inclusão, a possibilidade de registro do cirurgião bucomaxilofacial já no registro da cirurgia estética orofacial, sem a necessidade da acumulação com a especialidade de harmonização orofacial, ou que lhe seja permitido a realização dos procedimentos ali contidos como exclusivos, sem a necessidade de registro nessa outra especialidade. Ali dizendo, né, de toda a capacidade técnica que o cirurgião bucomaxilofacial tem. Eu vou citar aqui uma parte dessa nota técnica que eu acho muito interessante de ser citada nas próprias palavras, né, do Colégio Brasileiro que o elaborou. Então, diz que o cirurgião bucomaxilofacial detém a primazia técnica e a hegemonia cirúrgica na face. Essa competência é consolidada por uma formação de elite em regime de residência hospitalar, entre 3.000 e 8.640 horas, que confere ao profissional um domínio anatômico exaustivo do esqueleto aos tecidos moles, né? Então, assim, não há muita dúvida quanto à capacidade técnica de fazer qualquer procedimento que envolva a parte da face e a parte do pescoço por um cirurgião bucomaxilofacial. No entanto, apesar de toda essa nota técnica ser muito correta, e aqui a gente do escritório analisando isso e tem total ciência da capacidade do cirurgião bucomaxilofacial, eu imagino que mesmo assim não vai
ter alteração nessa resolução. Eu imagino que o Conselho Federal de Odontologia não vai mudar seu entendimento inicial para incluir essa possibilidade que o Colégio Brasileiro solicita, em virtude exatamente do que a gente acabou de falar, de trazer uma proteção maior e requisitos talvez até acima dos necessários para provar para a sociedade e para o Poder Judiciário que realmente quem irá fazer esses procedimentos constantes na resolução como exclusivos do especialista em cirurgia estética orofacial, que a qualificação é realmente muito grande, né? E aí não basta só ter especialização em bucomaxilo, também tem que ter especialização em harmonização orofacial. Então, eu imagino que o Conselho, pelo menos nesse primeiro momento, vai pecar pelo excesso, por mais que, a meu ver, até injustamente, vai prejudicar os cirurgiões bucomaxilos, mas visando se proteger e mostrar para a sociedade realmente que esses procedimentos serão feitos com segurança, com extrema segurança, e os profissionais estarão extremamente qualificados para prestá-las. Tá ok? Um grande abraço. Tendo alguma dúvida, estamos sempre à disposição.